Vânia Guerra, no Taco da Bota. Hoje nós vamos abordar um tema que já há 2 semanas vem preocupando os alegretenses, vem mobilizando as conversas, vem preocupando e também tumultuando a vida dos cidadãos, que precisam se deslocar de um ponto a outro, que precisam se dirigir para o seu trabalho e que estão vivendo uma situação de insatisfação e de preocupação. Pois bem, nós acreditamos que deva existir, por parte da administração municipal, um plano de mobilidade urbana. E nós aqui do TACO vamos observar o seguinte: para que um plano de mobilidade urbana efetivamente funcione, primeira coisa, essa série de ruas que estão sendo asfaltadas, elas não podem ser priorizadas pela vontade dos cabos eleitorais ou pelo destino de emendas de deputados para seus correligionários. O que tem que ser contemplado em primeiro lugar? As vias que realmente vão desafogar e atender os bairros da cidade, tornando o deslocamento célere, ágil e dando mais conforto e presteza a esse deslocamento das pessoas. Eu, acompanhando toda essa discussão como cidadã, como todos nós estamos acompanhando, vemos os proprietários das empresas colocarem o seu lado, que é o seguinte: não conseguem manter as empresas funcionando, que são, como qualquer negócio, tem que dar lucro. Porque no momento que o negócio deixa de dar lucro, ele deixa de existir. Ele não tem mais razão de existir. Pois bem, acompanhando as manifestações dos proprietários das 2 empresas que nos servem, vi que eles colocam que não conseguem manter o deslocamento dos ônibus pelo número de pessoas, como os idosos e outras pessoas que se deslocam sem pagar passagem. E que, às vezes, esses ônibus retornam para o centro da cidade praticamente vazios, o que lhes traz prejuízo. Além desses fatores, tem a questão das ruas, com buracos, com ruas que causam um desgaste para os ônibus e que dá muita oficina, quebrando, desgaste de peças, desgaste de pneus. É claro que essas pessoas estão insatisfeitas e estão colocando isso para a comunidade. Nós entendemos perfeitamente essa preocupação dos empresários. Se eles têm uma empresa, é para que ela dê lucro. Por outro lado, existe a nossa questão de cidadãos, que merecemos um serviço de qualidade. Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões e resolvi colocar uma coisa aqui no Taco de Bota de hoje. O que eu vejo? As ruas de Alegrete estão sendo asfaltadas via emendas de parlamentares. Só que essas emendas não estão sendo destinadas para as ruas em que realmente esses ônibus se deslocam para atender os bairros. As ruas que estão sendo asfaltadas, na sua grande maioria, não quero dizer todas, o asfalto está saindo para contemplar correligionários partidários. Às vezes a gente sai por aí e encontra uma rua asfaltada, perdida 2, 3, 4 quadras, num lugar onde não é vital para o transporte público. O que tem que ser asfaltado com bom asfalto
e para onde devem ser canalizadas essas vias asfaltadas, o recurso das emendas deve ser canalizado? Por onde vão passar os ônibus para bem atender a comunidade. Essa deve ser a prioridade de uma administração comprometida com a sua população. Bem, eu fiz essa observação. Tenho saído nos bairros e tenho observado assim, asfalto em locais que fico pensando, mas por que essa rua está asfaltada? Não é percurso do ônibus. E por que o plano de mobilidade urbana não está contemplando o percurso do ônibus para sanar este problema de quebra dos ônibus, de crateras? Porque tem verdadeiras crateras em algumas ruas. Os empresários têm razão em se queixar. Então, agora, gente, não adianta a administração pública municipal puxar para um lado e as empresas puxarem para outro. O que tem que ser priorizado numa mesa de negociação? O benefício da comunidade, que não pode abrir mão do transporte público. Vamos pensar com carinho na nossa comunidade. Vamos pensar em atender às suas necessidades e viabilizar que esse serviço retorne com eficiência o quanto antes.